A química sempre foi vista como uma grande ameaçadora do meio ambiente, por causa da poluição das águas e do próprio ar. Tenta-se cada vez mais deixar de ser um problema e se tornar uma solução. De início, todos precisam entender que a química está em tudo, em toda parte e até mesmo em nós. As pessoas costumam associar a química a algo ruim, sem nem levar isso em consideração. A fim de tornar a química como uma aliada do meio ambiente e diminuir os impactos ambientais gerados por essa ciência, surgiu a química verde, que é a linha de pensamento que visa reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias perigosas. Para que seja considerada um conceito, as entidades responsáveis pelo estudo do tema criaram 12 princípios que auxiliam no processo químico sustentável. Dentre os 12, os princípios 3 e 4 estão diretamente relacionados com a tecnologia do pneu verde. O princípio 3 fala sobre a síntese segura, que durante a síntese não formem subprodutos nocivos e que toda a sua condução seja segura. Já o princípio 4 trata sobre os produtos seguros, que o produto final também não seja nocivo ao meio ambiente. O pneu verde pode ser um aliado no que diz respeito à redução de problemas ambientais, uma vez que ele consegue reduzir em até 20% o consumo de combustível quando comparado ao pneu tradicional. No fim do século XVIII e início do século XIX, dava-se início na Inglaterra um movimento denominado de Revolução Industrial. Antes desse movimento, todo o trabalho era feito de forma manual, que recebia o nome de manufatura. A Revolução Industrial foi o momento em que a manufatura foi substituída pelo uso das máquinas, e todas as máquinas eram movidas a combustíveis derivados do petróleo, que são altamente poluentes. Surgiu também as locomotivas a vapor, que usavam como fonte de energia o carvão. E a partir desse momento, uma série de problemas ambientais começaram a surgir. Além de problemas relacionados à saúde humana, devido à contaminação do ar, como os problemas respiratórios, tivemos o agravamento do efeito estufa, que é um fenômeno natural e importante para que haja vida na Terra, e por sua vez, o aquecimento global, que tem provocado o derretimento das calotas polares, aumentando os níveis dos oceanos e, por sua vez, contribuindo para o desaparecimento de cidades costeiras. Mas nessa aula, comentaremos sobre outro problema ambiental que está diretamente relacionado com o uso dos derivados do petróleo, que é a chuva ácida. E para facilitar o entendimento, vamos comentar um pouco sobre os óxidos, que são os responsáveis por sua formação. Os óxidos compõem o grupo das funções inorgânicas e, por definição, são compostos binários, ou seja, formados apenas por dois elementos, onde um deles sempre será o oxigênio. Vale lembrar também que o oxigênio deve ser o elemento mais eletronegativo quando comparado ao outro elemento a qual está ligado. São compostos do tipo XO, onde o X representa um elemento menos eletronegativo do que o oxigênio. Nos óxidos, o oxigênio sempre apresentará NOx igual a -2. Na tabela periódica, a eletronegatividade cresce sempre da esquerda para a direita e de baixo para cima. Os óxidos podem ser classificados em vários grupos. Em óxidos básicos, que são aqueles que ao reagir com a água formam uma base. Como exemplo, temos o Na2O. Óxidos ácidos, que são aqueles que ao reagir com a água formam um ácido. Como exemplo, temos o SO3. Abaixo, segue a reação de formação do ácido sulfúrico, SO3 mais água, formando H2SO4. Óxidos neutros são substâncias que não reagem nem com água, nem com ácido e nem com base. Como exemplo, temos o CO e o NO. E por fim, os óxidos anfóteros são os que reagem tanto com ácido, tanto com base, originando como produto sal e água. Exemplo, ZNO. Para dar nome aos óxidos é bastante simples. Basta adicionar o prefixo, que indica a quantidade de oxigênios presente na substância, seguida da palavra óxido, mais o nome do elemento a qual está ligado ao oxigênio.
É importante observar se existe mais de um átomo desse elemento. Caso exista, o prefixo indicando a quantidade é obrigatório. Observe os seguintes exemplos. No exemplo 1, temos o SO3. Existem 3 átomos de oxigênio, portanto o prefixo tri, seguido da palavra óxido, mais o nome do elemento a qual está ligado ao oxigênio. É o enxofre. Portanto, a nomenclatura segue trióxido de enxofre. No exemplo abaixo, temos o Cr2O3. A regra de nomenclatura segue a mesma. Conta-se a quantidade de oxigênio e a quantidade de átomos de cromo. Tem-se 3 oxigênio, portanto, trióxido de dicromo, uma vez que aparecem 2 átomos de cromo ligados aos oxigênios. A formação das chuvas ácidas trata-se de um problema moderno que teve origem a partir do grande crescimento dos centros industriais e urbanos. Toda chuva é considerada levemente ácida devido à presença do CO2 na atmosfera, que em contato com a água forma o ácido carbônico, o H2CO3, que é um ácido bastante instável e se decompõe liberando H+ para o meio. Devido a isso, a chuva apresenta um pH em torno de 5,6. Devido aos vilões que já estudamos há pouco, os óxidos de enxofre e nitrogênio são os principais intensificadores desse problema, uma vez que são liberados durante a queima de derivados do petróleo. Grande quantidade desses óxidos vão para o meio ambiente, que, segundo as reações abaixo, dão origem aos ácidos. Essas reações acontecem em várias etapas. Para o enxofre, temos o enxofre sendo oxidado a SO2, o SO2 sendo oxidado a SO3 e, por fim, o SO3 reagindo com a água formando o H2SO4, que é o ácido sulfúrico considerado um ácido forte. Para o nitrogênio, segue o mesmo princípio. O nitrogênio é oxidado a NO, o NO oxidado a NO2 e o NO2 reagindo com a água formando o ácido nítrico e o ácido nitroso. Como consequência, essa chuva extingue os seres vivos que vivem nas águas, já que a maioria vive com pH quase neutro. No campo das construções, a chuva corrói diversos monumentos devido à ação desses ácidos. Na agricultura, a chuva diminui o pH do solo, deixando-o pouco fértil e agride também os vegetais. A fim de reduzir os danos causados pela chuva ácida, medidas simples podem ser tomadas, como a diminuição de gases para a atmosfera, que pode ser desde o incentivo ao uso do transporte individual pelo coletivo até a utilização dos combustíveis limpos. Ajuda o meio ambiente. Usa o pneu verde.
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.